Fala galera, e estamos aqui para mais um encontro online e sem mais delongas, vamos fazer nossa oração inicial invocando o Espírito Santo para que desde já ele esteja com a gente durante todo este encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente com todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E no encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o crisma. No encontro passado a gente deu uma pequena definição, o que é o sacramento do crisma, o sacramento da confirmação. E hoje vamos falar daquele que é o ponto central e objetivo, não é uma palavra, bigode, objetivo. É o ponto central e objetivo de nós recebermos este sacramento, que é o Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos falar do Espírito Santo, seja lendo a Bíblia, na missa, até mesmo aqui no encontro, a gente ouve tanto falar, o Espírito Santo move, o Espírito Santo isso, aquilo, mas muitas vezes não sabemos o que realmente o Espírito Santo faz. Mas hoje vamos tentar esclarecer algumas coisas para vocês. Então, bora pro encontro. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ela é Deus também. Por isso também é chamada de Espírito de Deus. Ela é a expressão do amor de Deus Pai pelo Filho por nós, e é através dele que Deus vem até nós. Através do Espírito Santo que Deus age em nós e expressa a sua vontade. Também sempre que Deus agiu de alguma maneira no mundo, foi através do Espírito Santo que a ação aconteceu. Por exemplo, a revelação a Noé sobre o dilúvio. A igreja, sendo o corpo místico de Cristo, o Espírito Santo é a alma que interliga todos os membros entre eles e a cabeça, que seria o próprio Cristo. Já para nós, o Espírito Santo vem para nos ajudar também nas tarefas nossas do dia a dia. Ele pode guiar a gente durante as tarefas, a fazer aquilo que você está querendo fazer de uma maneira que seja agradável a Deus e esteja dentro do amor de Deus. Um exemplo aqui, não sei, vai ser um exemplo muito bom, mas prático. Vamos supor, você vai para a escola e pede que o Espírito Santo te acompanhe no seu dia de aula. Aí ele vai te ajudar você a ter mais prudência, você não xingar os outros, não falar mal dos outros, né? Vai guiar as suas palavras para que você não faça coisas ou fale coisas que magoem as outras pessoas. Você vê alguém, ele te guia para você falar alguma coisa que ajude aquela pessoa, né? Vai te ajudar a não fazer coisas erradas, auxiliando a fazer aquilo que você está fazendo na escola, seja fazendo uma atividade, sendo só escutando o professor falar, ou seja no intervalo, seja onde que for, ele vai te guiar para da maneira que você faça aquilo, seja de um jeito que seja agradável a Deus. Numa oração também, quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, ele vem para guiar a nossa oração, conduzir durante aquela oração para que a gente faça de uma maneira mais real e sincera. Os grandes santos tinham consigo sempre o Espírito Santo, para ajudar eles a fazer as suas obras de evangelização, nos seus momentos de oração, nos seus longos momentos de oração. Eles sempre tinham o Espírito Santo, sempre permitiam a intervenção do Espírito Santo para que eles pudessem realmente fazer aquela obra de Deus. O Espírito Santo vinha e conduzia eles, dependendo do grau de santidade que alcançavam, fazer até mais do que só rezar. E ele também ajuda na condução da igreja para o caminho correto da igreja, como nós, como as instituições que têm a igreja, porque todos os ramos precisam da intervenção do Espírito Santo para realizar os seus serviços, as suas obras, de uma maneira correta e atingindo quem necessita ser atingido por aquele trabalho, seja trabalho de caridade, seja trabalho de evangelização. Os ramos são pastorais, grupos, paróquias, comunidades, conventos, ordens religiosas, missionários e entre outros. Porque sem a presença do Espírito Santo nesse serviço, há uma tendência muito grande de esses serviços desviarem do objetivo certo, se perderem no meio do caminho e começarem a fazer
pelo objetivo errado, fazer as coisas certas, mas objetivando o errado. Um exemplo que não somente em grupos e tudo mais acontece, mas pode acontecer com a gente também. A gente fazer a coisa certa, vamos supor, fazer uma penitência ou fazer um ato de caridade é a ação correta, mas você está visando em ser lembrado por aquilo, e as pessoas vão assim, nossa, ele ajudava mesmo, né? Tipo, ir pelo objetivo, pelo reconhecimento das pessoas, pelas pessoas reconhecerem e crescendo a vaidade dentro. Então, sem o Espírito Santo, a tendência, vamos supor, tem uma comunidade muito grande que ajuda muitas pessoas, mas se muitos membros começam a pensar, falar assim, eu sou grande, eu sou reconhecido, e começar a fazer as coisas para que os outros vejam, a comunidade começa a se perder no caminho dela. Tem que pedir a intervenção do Espírito Santo para que ele não deixe de desviar do caminho. Você pode estar fazendo o certo, mas pelo errado. Meio confuso, espero que vocês tenham entendido. Por isso que dizemos que no Crisma recebemos este Espírito Santo de uma maneira mais forte e como um aliado para realizar os trabalhos de Deus e também nos ajudar a melhorar e a utilizar de uma maneira melhor os dons que Deus nos concedeu e que o próprio Espírito Santo distribui. Falando em dons, nós temos os 7 dons do Espírito Santo, ou os 7 dons santificantes. São os dons mais conhecidos que o Espírito Santo nos oferece, que a gente já estudou eles, a gente já comentou sobre eles lá nos primeiros encontros, no primeiro, segundo encontro, a gente falou um pouco deles, né? A gente fez até a dinâmica de descobrir os nomes e tudo mais. Mas vamos dar uma relembrada, que é sempre bom relembrar para vocês deixarem fresco na memória e souberem. Ciência faz compreender um olhar sobre a luz de Deus, reconhecendo Ele em tudo que foi criado, aperfeiçoando nossas habilidades da nossa ciência, mas sabendo que tudo pertence a Deus, seja as coisas ou nossos talentos. Sabedoria faz com que nós possamos viver de uma maneira melhor e compreender melhor os mistérios e a revelação de Deus. Ter um crescimento espiritual, entendimento ou inteligência. Faz com que a gente compreenda melhor coisas que nos levam para Deus, né? As coisas que realmente nos aproximam de Deus, porque delas entender toda a estrutura, porque isso ocorre e tudo mais. Vamos exemplificar esse do entendimento e da sabedoria. São dons bem parecidos, que não são consequência do outro, mas que se completam. Vamos supor sobre a Eucaristia. O dom do entendimento te ajuda a entender a Eucaristia, que aquilo é o corpo de Cristo, né? Faz você compreender o mistério da Eucaristia, tipo, você vê alguém explicando sobre a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, como Jesus se faz presente na Eucaristia, que realmente é o que é, certo? Você enxerga aquilo. Este seria o dom do entendimento. Já o dom da sabedoria faz com que você viva melhor aquele mistério da Eucaristia. Quando você recebe a comunhão, né, e ingere a comunhão, se alimenta do corpo de Cristo, a sabedoria te auxilia a viver melhor aquilo que está dentro de você, a enxergar e tentar viver de uma maneira mais sobrenatural, te levar aquilo para um crescimento espiritual. Quanto entendimento, você compreende, ou da sabedoria te faz se aprofundar naquilo de uma maneira mais sobrenatural. O conselho. Esse dom ajuda a termos uma melhor discernimento sobre o certo e o errado, nos auxiliando a escolher ações que nos levam a Deus, a realmente reconhecer o caminho. Também nos ajuda a auxiliar o próximo para guiá-lo também no caminho correto. Fortaleza. Nos dá forças para termos uma fé mais edificada e firme. Nos ajuda a enfrentar nossos problemas, vencer as tentações e controlar nossos desejos, pois nem tudo que desejamos é bom. Assim, a fortaleza e o auxílio do Espírito Santo para a luta contra isso, para que nossa fé e nosso espírito prevaleça. Temor de Deus. Este temor que é nos dado não é o temor de medo, tá? Não confunda com medo. Eu tenho medo de Deus me castigar. De Deus fazer eu sofrer. Eu tenho um temor de, se eu fazer coisa errada, Deus vai me castigar, vai enviar um raio assim em cima e vai atingir minha cabeça e eu vou morrer, certo? Não é esse temor de Deus. Este temor vem de ter amor por Deus, ao ponto que você tenha receio de magoar Ele, de fazer as coisas erradas
e magoá-lo. Então ele nos ajuda a evitar o pecado, porque eu tenho temor a Deus, mas não tenho medo de Deus, e sim eu amo tanto a Deus que você não quer magoá-lo. Não, homem do ovo, agora não. Vamos esperar o homem do ovo passar. Três horas depois. Piedade. O dom da piedade faz com que a gente reconheça que somos filhos de Deus. Enxergamos os outros e as criaturas, as coisas criadas, como criação de Deus e que Ele nos ama muito. E assim, amá-los também, ter piedade deles também, querer o bem de toda coisa criada por Deus, incluindo também o bem-estar e o bem-querer do próximo, sempre estender a mão, para quem precisa, e também sempre exercer o perdão. Todos estes dons estão em nós, mas isso não significa que nós estamos utilizando eles e nem que estamos no estado elevado de cada um, de perfeição de cada um. Mesmo que a gente esteja usando, não significa que você está no grau mais elevado de cada dom. Isso se dá com o tempo. Eles vão se aperfeiçoando, o quanto que a gente vai usando eles, exercendo eles, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a exercer. Com essas ações eles vão se aperfeiçoando e evoluindo, e a gente pode praticá-lo de uma maneira mais perfeita, mais ideal. Além desses 7 dons, nós temos os dons carismáticos. Mas os dons carismáticos são mais voltados ao serviço ao próximo. Enquanto esses 7 dons nos ajudam a nós, o nosso espírito, a sermos melhor, a nos santificarmos, os dons carismáticos nos ajudam a exercer o serviço para o próximo. Eles são dom da fé, dom da interpretação, dom da profecia, da cura, de línguas, milagres, do discernimento, de ciência e de sabedoria. E assim, com tudo isso que a gente explicou, o Espírito Santo age em nós e nos capacita a sermos melhores cristãos e alcançarmos a santidade. E também levar Deus ao próximo. E esse Espírito que é toda a expressão de amor de Deus por nós. Deus não precisa, não precisava, não precisa e nunca vai precisar conceder tudo isso pra gente, tudo que Ele concede, todos esses dons, todo esse auxílio, todo esse amparo que Ele nos dá, mas Ele quis para nos ajudar a nos salvar e também levar a salvação para o próximo. E para nos amparar também concede este mesmo Espírito que nos ajuda, nos oferece, nos auxilia em todas as nossas ações que a gente precisa. Então é isso, galera. Este foi o encontro de hoje em que nós falamos sobre o Espírito Santo. A gente não aprofundou tanto, mas mais para dar uma visão geral, o que é o Espírito Santo, o que ele nos ajuda, o que ele nos oferece, por que ele está ali, qual que é a importância dele dentro de nós e de toda a igreja, em si. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, um link com o Papa Francisco, uma explicação do Papa Francisco sobre os 7 dons do Espírito Santo. Ele explica de uma maneira mais completa do que eu expliquei aqui, e talvez vocês possam compreender melhor. Então, galera, vamos finalizar o nosso encontro pedindo para Maria, nossa mãe, que ela esteja sempre conosco, sempre olhando por nós, sempre nos ajudando, nos ensinando a amar melhor a Jesus, ela que amou tanto, sempre esteja passando à frente de tudo que a gente for fazer, para ter certeza que é seguro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para o nosso anjo da guarda, que ele sempre esteja com a gente, inspirando que façamos coisas boas, coisas agradáveis a Deus, nos ajudando e sempre nos protegendo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por acompanhar este encontro e espero vocês no próximo. E tchau!